estamos na sua telinha, senhoras e senhores, update mais nos seus ouvidos se você está no agregador principal de podcast, o seu favorito, ou se você está aqui no YouTube. Eu e Jacinto Lanas comandando essa nave hoje com a pessoa sensacional. Nosso convidado de hoje tem um app de celebridade musical, senhoras e senhores. O app desse date de hoje é nada mais, nada menos que Jonatas Duarte. Jonatas, obrigado, meu irmão, por ter aceito esse convite. Que alegria, cara, ter você nessa mesa. Obrigado eu. Obrigado eu, Jacinto. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Ó, vou fazer aqui, gente, vou dar aqui um briefingzinho resumido que é a história do Jonatas para você entender do que se trata esse nosso bate-papo hoje. Jonatas Duarte, pessoal, é músico e produtor musical há mais de 35 anos. Possui uma gravadora, Casa do Som Estúdio, e já gravou milhares de músicas, bandas e artistas. Hoje sua principal frente de trabalho são trilhas sonoras, jingles, produções para políticos e emissoras de televisão como a Globo. Ele vai falar disso aqui. Ele é compositor de música gospel e produtor publicitário. Que é isso, senhoras e senhores? Jonatas Duarte. Jonatas, afinal de contas, um baixista é um guitarrista frustrado? Nunca foi, jamais. Nunca foi. O tecladista é, né? Polêmica, hein, Thiagão? O tecladista Já que é o chegou baterista falando do seu frustrado. instrumento, hein? Gostei. Tem razão. Gente, poucas pessoas na vida eu vi tocar guitarra presencialmente como você toca, né, Jonatas? Obrigado, Eu irmão, quero obrigado. te, assim, primeiro te honrar aqui, cara, pela sua história na música, né? Assim, você já contou quantas bandas você já produziu? Você já conseguiu fazer, você mensurar isso, cara? Não. 35 anos. É um tempinho bom, não sei. Já tocou em quantas bandas, Jonatas? Não foram tantas, não. Não foram tantas, não. Eu comecei com um conjunto de igreja com o papai. Papai é pastor, então na década de 70, 77, 8, 9, até 85, mais ou menos, eu tocava no conjunto da igreja lá, que não tinha nem nome. Isso em Palmeiras de Goiás. Depois eu entrei para uma banda chamada Caminhar, aqui em Goiânia, onde gravamos nosso primeiro vinil em 88, e depois banda Matéria-Prima. Que foi, você teve aí muitos trabalhos, tem no YouTube até hoje. Sim. Né? Então, basicamente, essas três. Aí participei de outras coisas também e fiz carreira solo. Show demais. E aí como é que você começou na música? Assim, você já falou, né, na igreja, mas virar profissional, cara. Quando que você falou assim, vou rasgar aqui nesse negócio aqui? Cara, foi o seguinte, eu trabalhava em 88, Irmão Soares, vocês podem falar, eu era auxiliar administrativo lá. Os caras mandam a conta para nós. Manda bala. Então eu ficava na máquina da datilografia fazendo nota fiscal, emitindo aquilo ali o dia todo. Ganhava um salarinho e estava tudo certo. Aí apareceu uma pessoa interessada em fazer um jingle. Eu precisava de fazer 2 jingles para a empresa que a agência atendia. Me perguntou se eu fazia. Eu falei, eu dou conta de compor música, dou conta de produzir, porque eu já tinha produzido o primeiro disco. Falei, sim. E aí corri para o estúdio e fiz os jingles. Cara, pagaram muito bem. Na época era $1.000. Era muito mais do que o meu saláriozinho. Então eu fiquei, eu trabalho de segunda a sábado aqui. Para ganhar, vamos dizer, eu devia ganhar, sei lá, $200 por mês. E foi ganhar 1.000 com um jingle. Eu falei, não vou trabalhar mais não, vou largar essa vida. Nunca mais trabalhei. Então, basicamente, de 90, mais ou menos 89, 90 para cá, foi quando eu tive esse start aí. Nunca mais voltei a trabalhar, não. Tem gente que fala que teve sorte, né, de encontrar o talento e o talento casar num tempo certo na vida. O Diego sentou aqui esse dia para trás e falou isso. No seu caso, você se considera um cara sortudo, abençoado por ter encontrado cedo esse dom? O jogador de futebol fala isso, né, que os que gostam muito de jogar, falam assim, cara, eu ganho dinheiro com a coisa que eu brincava na infância. No seu caso é assim também, Jonatas? Sim, eu acho que sim. O músico, quando ele não escolhe a profissão. A música que escolhe ele. A gente não escolhe ser músico e viver de música. A música que te escolhe. Se você não obedecer, você vai ser frustrado o resto da vida. Não adianta. Doideira, hein? Então, isso foi quando criança, aconteceu. E aquilo é maior do que a gente. Não tinha como eu fazer faculdade de outra coisa, não tinha como eu trabalhar com outra coisa, não tinha como dividir o tempo, era impossível. Então, hoje eu costumo falar assim, que eu sou muito sortudo, muito abençoado, porque eu faço o que eu mais amo. Se eu fico 2 dias longe do meu estúdio, parece que eu vou infartar. Tanta saudade que eu sinto. E ainda tem um povo que me paga por isso.
Pessoal, nós vamos falar aqui hoje, assim, de muita coisa que o Jonatas já fez, assim, das produções dele, e também o que ele tem feito ultimamente, que é o seu contrato com a Globo, né, os jingles e as produções publicitárias famosas. Mas eu quero perguntar um negócio, já que você tocou nesse assunto de que a música escolhe a gente, enfim. Teve uma vez que o Abraham Laboriel, né, grande baixista, aí eu fiz essa brincadeira no começo, né, gente? Obviamente que o baixista não é um guitarrista frustrado, né? Mas o Abraham Laboriel veio fazer um workshop aqui em Goiânia pela Harmonia Musical. E ele, como ele é endorser da Yamaha, ele estava num evento da Yamaha. E eu fiz uma pergunta para ele, cara, que no final ele abriu para fazer perguntas. Eu falei, vou ter que mandar essa aqui, porque essa aqui eu tenho curiosidade particular para saber, né? Ele, como músico cristão, tocou com Michael Jackson, com Madonna, cara, com altas pessoas desse nível, né? E eu fiz a pergunta, um tabu que geralmente, não sei se existe mais, eu quero saber, né, a sua opinião. Um músico cristão tocar no meio, entre aspas, secular, né? E eu perguntei, cara, como é que foi para você, Abraham, um músico cristão que tocou com Hosanna Music, o Ronquenola e tal, e tocar com o Michael Jackson, as pessoas te pegaram no pé. Cara, antes de eu terminar de falar, ele falou, já sei o que você quer saber. Né? E aí ele explicou, assim, da maneira dele, que é como se Deus escolhesse umas pessoas específicas e liberasse elas para transitar nesses lugares sem se contaminar ou sem se... Isso é o que ele falou, né? Aquilo foi um chocante, assim, né? Eu quero saber a sua opinião, Jonas. O que você acha, assim, do músico cristão? Eu sei que você é amigo dos principais músicos do Brasil, né? Guilherme Santana, tantos caras que você ou produziram ou são seus amigos que fazem som para todo mundo aí. Ainda existe esse tabu, a galera pega no pé, as igrejas falam, ou assim, porque o cara é músico, é a profissão dele, né? Mas existe ainda esse lance, esse tabu ainda em volta do músico cristão, dele poder trabalhar no meio, entre aspas, secular? Eu acho que ainda existe, bem menos do que antes, bem menos, de uma forma geral, porque antes, independente do meio cristão ou não, você falasse que você era músico, muitas vezes o cara perguntava, tá, mas você trabalha com o quê? Isso era comum, normal, normal. Você começava a namorar uma garota, a família queria saber, tá, mas é músico? E aí? E aí? Mais? Então, isso além das fronteiras do mundo cristão. Então, eu acho que ainda existe um pouco de preconceito, bem menos que antes, mas eu nunca tinha pensado por essa ótica que ele te falou. Muito interessante isso, que ele acha que Deus... Eu acredito no que ele disse. E acredito que não é qualquer um que tem estrutura para transitar pelos dois mundos, não. Muito pelo contrário, são pouquíssimas pessoas que conseguem, que dão conta, porque ser sal no saleiro é facinho, é massa. Agora fora dele, né? Não é não, velho. Não é ser fácil, luz lá não. fora não é para qualquer um, não é fácil. Eu nunca trabalhei... Assim, a minha música sempre, o que eu canto e o que eu toco, sempre foi música cristã. Escolha particular, pessoal minha. Respeito e não julgo absolutamente quem faz o contrário, quem tem duas carreiras. Carlinhos da Veiga, por exemplo, amigo nosso de Brasília. Ele tem a carreira, ele é pastor, tem a carreira gospel, mas tem a carreira secular dele, paralela, que não tem nada a ver. E tá tudo certo. A minha escolha foi fazer só o meu trabalho gospel. Agora, dentro do meu estúdio, eu gravo o que for. Entrou ali, é claro que eu vou... Né? Claro que eu vou peneirar, tem coisa que eu não... já pega, né? Tem coisa que eu não pego. Eu já peguei, me arrependi e não entro. Mas concordo com a opinião dele. É muito interessante, ótimo. Eu acho que faz muito disso que ele falou aqui, a questão de garantir, não é garantir, né? Mas a pessoa se conhecer, né? Saber quem ela é, a identidade que ela é. Sim. E aí é que eu acho que mora a dificuldade hoje de maioria dos músicos, né? Porque se você não conhece quem você é, a vaidade de fora pode te corromper. Né? Com certeza. O dinheiro, com né? certeza. Com isso certeza. Realmente eu acho que a linha que muito divide isso é essa questão muito. aí. E se você vai para a estrada acompanhando um artista, em primeiro lugar, questão da vaidade. Ninguém tá lá para te ver, tá lá para ver o artista. Você pode ser o guitarrista, fazer o solo, tecladista, baixista, o que for. Ninguém foi lá para te ver. Ninguém comprou um ingresso para te ver. Exatamente. É para ver o artista. Mas você acha que é para você. Aí você posta que você tá no lugar tal, que você tá viajando tal, que você tá na Europa, que você tá não sei o quê. E tá ganhando bem mesmo. É raro você ver um que guardou grana. Normalmente torra tudo, normalmente perde tudo. Olha. E normalmente não fica em família. Porque o cara tá na estrada o tempo todo. Deixa em casa mulher e filhos. E tem outro tipo de vida. Tem que ter uma cabeça muito boa para dar conta. Muito boa. Música é um negócio sensível, né, cara? A gente tava conversando aqui mais cedo, Thiagão. Tá falando de que tem crianças, por exemplo,
ter algum trauma com algum tipo de música ali, ou teve um trauma na infância, ou alguma coisa que desata nele uma emoção, né? Então, a música, ela toca em questões profundas, né? Ele tem até uma pesquisa neurocientista, assim, que são basicamente duas coisas que remota a lugares, que é cheiro, o perfume, assim, às vezes se dá aquela nostalgia, assim, você lembra de lugar que você tava, de coisa. E a música. E a música, né? São as duas linguagens, acho que assim, que... E assim, no seu caso, quando você não decidiu pegar algum artista ou outro, seria pelo cunho da letra da música, o que aquilo poderia desabrochar na pessoa, ou aquilo que ia arrancar alguma coisa ali. No fundo disso, né? A mensagem do cara. Talvez foi por isso, assim, que você deixou de não pegar, porque, poxa, acho que talvez aquela mensagem não é a que eu... Sim. Existem alguns estilos que... A gente não pode falar mal aqui que a gente agora. não pode falar? Não. Mas é tranquilo. Eu passei por duas situações interessantes nos últimos 10 anos. E uma delas foi um estilo que é pouco conhecido em Goiânia, que é pouco difundido aqui, mas que tem uma galera. Só que ao gravar, a música é bacana. Música legal, letra bacana e tal, mas todo dia de gravação a galera que vem acha que é uma festa, acha que isso aqui virou um bar. Então o ambiente fica muito ruim. Olha que doideira, muito pesado, muita bebida, muita droga, muito tudo no meu ambiente de serviço. Então aquilo não quero para mim, não é a música. Essa foi uma situação. Uma outra situação ela traz no pacote, né? Que traz no pacote. Uma outra situação que aí eu já sou radical, que por uma experiência pessoal minha que eu passei, foi muito pesado. Quando você está produzindo a música, você conhece ela de trás para frente, o avesso. Você conhece primeiro a bateria, depois a linha de baixo, os outros instrumentos, no último vem a voz. E assim a gente foi gravando, há uns anos atrás, uma banda de rock bem bacana, um som muito massa, muito legal, tudo em inglês e tal, e fomos gravando. E os caras, bandinha legal, eu achei bacana, fui curtindo. Quando chegou a hora de pôr voz, aí eu comecei a estranhar, falei, mas o que esse cara tá falando, velho? E assim, vou tentar falar sem nenhum preconceito, porque a gente não pode ter. É uma questão de escolha. Era uma banda assumidamente satanista. Então as músicas eram voltadas para isso, voltadas para temas de suicídio. E eu não... Ia contra seus princípios, né? Ia contra os meus princípios. Então era algo que me agrediu. Eu terminei aquela gravação, encerrei e pedi para Deus que eu não queria mais fazer aquilo. É uma questão de escolha, é opção minha. Sim. Não é preconceito, não estou julgando, trato eles da melhor maneira, que se eu topar na rua vai ser excelente, os caras, gente boa demais, só não quero produzir novamente por uma escolha minha, porque me agride. Então, igual mais ou menos a nossa crença, né, atinge também a nossa crença. Sim. E você falando aí, a gente tem que ter cuidado, né, porque a gente está falando para a internet, principalmente esses assuntos mais sensíveis, porque as pessoas elas não, hoje em dia a sociedade ela não está permitindo você mais fazer comentário sobre nada, né? Sim. Porque se você comenta, você já está dizendo que já julgou. Não, sim. A gente tem opiniões. E aí, eu acho que é aí que também mora um sério risco, né? Quando você fala das suas opiniões, por exemplo, e eu trabalho com determinada coisa, eu vou dar um exemplo, não precisa ser produção, né? Mas suponhamos que eu toco bateria. Não sou um bom baterista, não, mas toco bateria. Eu toco na igreja. Nunca também fui tocar em outro lugar, procurar uma banda e tal, porque eu nunca quis. Mas alguém pode julgar de que eu não fui porque talvez tem um preconceito, tá tocando no mundo, algo do tipo. Mas não, nunca fui. Sempre foi aqui. Ou talvez porque eu não sou ruim mesmo, né? Mas as pessoas não entendem isso mais, né? Ou simplesmente por uma questão de escolha. Escolha, exatamente. Eu quero ser hétero. Escolha. Pronto, acabou. Ponto final. Eu quero, posso. Se o outro pode escolher não ser, eu também posso escolher ser. Se a gente fala... E não desobedecer, e não quero desmerecer, né? Não. Exatamente. Se a gente fala do macumbeiro, é o cara que faz macumba. Eu não estou falando mal dele. Respeito profundamente. Acabou. Não estou falando, debochando. Não. É a religião dele, eu respeito. E tá tudo certo. Pessoal, estamos aqui com o Jonatas Duarte nos seus ouvidos. Se você está no podcast, você está aqui no YouTube, você está vendo a gente.
Olha só como nós somos. E falando de música, né, pessoal? Produtor musical de altíssimo calibre aqui na nossa frente. Vou citar alguns aqui bem conhecidos já, pra galera se situar, né? Das produções dele, né? Fala aí, Jonas. Eu sei que nos últimos anos você tá com a Globo aí, né? Você tá com a Globo e tal. Alguns cantores que eu já tive a honra de gravar há mais tempo. Vou pegar desde lá de trás até agora. Isso, legal. Eu produzi, gravei Alda Célia, produzi, gravei Kleber Lucas. Kleber Lucas tá bombando aí, tá mais que a neve. Tá. Falei com ele no dia da posse. Falei com ele. É mesmo, cara. Foi. A gente toca junto de vez em quando. Legal. Gosto dele. As ideias polêmicas, mas é um cara que eu gosto dele. Polêmico. Milad gravou canções minhas. Gravou uma música minha que eu tinha feito para ser um jingle. Aí um amigo meu viu, não deixou. Eu fiz andando na rua, na calçada, lá no centro, andando. Ele, não, isso aqui não vai ser música, não vai ser jingle, não, vai ser uma música. Aí à noite, aí ele pegou, fez a letra rapidinho. À noite a gente cantou num evento no Martins Sererê. E na semana a gente gravou, o pessoal do Milad viu, pediram para gravar, pedindo autorização, gravaram igual. Depois, no outro ano, saíram em turnê no Nordeste. Aí o cara do Mastruz com Leite, ouvindo, se converteu com essa canção. Ela já está em, acho que uns 15 CDs, se eu não me engano. A última autorização que eu dei foi para uma cantora de Londres para gravar. Então, passei por essa experiência também que vem vindo durante a minha vida. Gravei Bruno e Marrone, gravei Eduardo Costa, já falando sertanejo, gravei... E, recentemente, eu tenho um contrato com, como você citou, com a Rede Globo, para produção de trilhas sonoras. Então, eu basicamente vivo trancado no meu estúdio fazendo... E é bacana porque eu faço o que está na minha cabeça. Não tem chefe, não tem patrão. Se gostarem, usam. Se não gostarem, não usam. E está tudo certo. Mas, graças a Deus, tem sido muito bacana. Tenho trabalhado muito, muito, muito. Eu tenho uma curiosidade, cara. Nesses estúdios, fala a verdade. As pessoas usam muito modulação de voz. Assim, por exemplo, você pega um cara desafinado. E você afina muita gente, cara. Se isso existe mesmo. Porque a gente... aquelas novelas que a atriz virou cantora e Isso, cara. Sensacional, né? Como é que é isso, Jonas? Como é que é esse lance? Eu vou te responder com uma pergunta. Você afina muito, cara. Você afina muita gente lá. Eu vou te responder com uma pergunta. Você conhece alguma noiva que vai casar sem maquiagem? Sem passar por tudo aquilo? Não. Então eu te respondi. Ou seja, né? 200%. É mesmo, cara. 200%. Mas isso é uma coisa muito da música. Por isso que no ao vivo é muito diferente, as pessoas não entendem, né? Mas é muito isso do brasileiro. É se você mesmo, pisar em Londres, ouve a Adele. Certo. Se ouve o disco da Adele, o back vocal tem parte desafinada. E ela também, que ela chega no semitonado ali. Mas eles não tiram. Por quê? Porque eles preferem ter a emoção da pessoa do que a perfeição. Eles querem emoção. Se não ficou tão 100% afinado, mas ficou bacana, tá emotivo, é o que a gente quer. No Brasil, isso não é admitido. Então, no Brasil, dizer, né? Que é interessante. No Brasil, você tem que afinar 100%. Você tem, como por isso, tem que fazer tudo 100% do cara. Você, antigamente, e lá fora ainda é feito assim, eu vou gravar a sua voz hoje, você vai ficar a tarde inteira comigo no estúdio para gravar uma música, normalmente. Grava um monte de vezes e eu vou te apertando para ficar o mais perfeito possível. Você sai de lá morto, mas fica perfeito. É esse o take que tá valendo. Hoje não. Você grava 1 ou 2 vezes, já libera o cara depois e aí você se lasca lá para rebocar o resto. Fazer tudo. Faz e fica perfeito. E tem gente que carrega isso ao vivo. Você falou do ao vivo. Você leva o Pro Tools ali e põe no tom. Põe o tom da música, porque ele vai pela escala, né? Pela partitura. Então você pega a modulação ali, coloca certinho. Armadura de clave, que é o nome. Aí você coloca certinho ali e o cara canta. Se ele falar ou se ele cantar um pouquinho fora, vai lascar tudo. Se ele falar... Aí é que foi bom os ao vivo da pandemia. Ah, cara. Pior, né, cara? Nossa, as lives da pandemia mostrou quem é quem, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uns cara que segura, mas tem uns caras que não segura, não. Dá não. Você falando sobre isso, né, de julgamento, será que isso parte mais do público... Vamos dizer assim, dos próprios músicos? Vou dar um exemplo. Eu não sou um músico, eu não me considero um músico. Mas, cara, quando eu tô vendo um artista mesmo, de verdade, ali cantando e tal, que eu vejo assim, quando eu vejo, segura. Eu fico pensando assim, como se eu não aceitasse ela errar, né? Interessante, que é automático isso. Você já tá acostumado com a perfeição. Eu falei assim, opa, vacilou aí, hein? Ouvido a gente acostumou com a perfeição. E é ruim se falar de igreja, então, aí nem... É ruim isso. Isso é ruim.
Pois Eu é, acho, será que eu é acho. tipo mais dos músicos mesmo? Ou será que a sociedade tem Não, o isso? povão não entende Porque eu isso, acho que o não. povo não entende, né? O povão não percebe isso, Não não. percebe, não. Não. Ainda mais aquele fã apaixonado. Maria Mendonça lá rasgando. Eu já peguei casos assim absurdos. Foi uma dupla sertaneja que foi gravar um tempo atrás, que o cara, a primeira voz era desafinada de pai, mãe e parteira. Até a Não é parteira Bruno desafinou. Marrone, não, né? Opa, Não. segunda voz. Não, gravei também. Era a Gravei primeira, também, não era a segunda, não, né? Cara, e o cara foi, e ele era a segunda, o cara rico, o outro pobre era a primeira voz, que a mãe bancou tudo, do rico, e foram gravar. E quando ele foi fazer a segunda voz, eu ouvi. Eu falei, cara, como é que você vai fazer, velho? O cara não consegue gravar, ele não consegue cantar parabéns pra você. É muito fora. Aí nós foi assim uma manhã inteira gravando frase por frase, Olha, editando frase por frase. Depois a gente olha. gravou um clipe. Eu falei, como é que você vai fazer ao vivo, velho? Perguntei a primeira voz, como é que você vai fazer? Corta o Não, microfone dele. a gente dá um jeito, não sei o quê, tal. A dupla acabou. Olha, cara. Tem muito caso assim. Tem dupla famosa que você sabe que é O assim. bom é que você fala a verdade dos É. caras, né, Você falando Jones? desse pós-mixagem e tal, teve uma vez que a gente gravou um evento jovem que a gente tem. Autotune. Não, lá na igreja, Nome lá em disso. Brasília, né? Autotune. A gente gravou, aí tipo assim, no ao vivo, cara, ficou perfeito. Quem tava ouvindo aquela voz barulhenta lá, eu tava cantando. Aí o irmão captou e gravou, só que ele não Pra fez quê? não fez um trabalho assim. Até que a minha voz ainda até prestou lá e tal, porque eu tava na condução, pelo menos não desafinei. Mas o back, velho, ficou cada um num miado diferente, que vocês estiverem me ouvindo aí, Normalmente o vocês sabem back é ruim de quem são. igreja. Nossa! Normalmente é terrível. No fundo, assim, eu falei, gente, tinha como cortar, não, isso aí. É Porque ao edição, hein? vivo você tem luz, você tem fumaça, emoção, tudo, som, né? som alto. É uma coisa. Gravou, velho, é frio. Vamos ouvir. Você só tá ouvindo aquilo ali. E aí? Captando É direto onde vale na a mesa, pena, então, é sem- onde vale a pena a máxima, né? Estuda, faz negócio bem feito, ensaia pra caramba, faz o trem direitinho. Você quer cantar, prepara. Não vai lá deixar na mão de um técnico, joga a responsabilidade pros outros. Não, faz sua parte. E pronto. Ó, eu Sensacional. na minha irmã uma vez foi pra Gramado, Florianópolis ali, aquela região do sul, né? Ô, galera desse grande Porto lugar. Alegre, Saudade é, disso. é a lugar bom. região da minha mulher. Um beijo, Rio Grande do Sul, Nossa, Porto Alegre. tive lá. Leite, sabe que eu sou Estive do lá sul, né? agora. Sério? Do Tive um sul do cachê Maranhão. Do sul do Maranhão. Carolina. Pastos bons. Bico. Ô, galera de Pastos Tá bons. no bico. Você teve lá esses dias? Tive Não, Gramado é bom. Florianópolis, Curitiba, tive até Caxias do Sul. Olha que show. acho que Ó, eu eu tenho, posso bem. falar porque minha mulher é gaúcha. Então o que eu vou falar aqui, meus amigos gaúchos, é a Vai. verdade, barbaridade. Vixe. Ó, a minha irmã, a primeira vez que foi lá, ela falou, né? O pessoal viu o sotaque, digo, você é de onde? Sou de Goiânia. Aí alguém falou assim, você mora na fazenda? E ela foi tirar uma onda e falou assim, moro, tem macaco em cima da minha casa, passa onça lá na porta. Eu moro, tirou uma onda, né? Até hoje eu E não aí eu acredito. fiquei meio bolado com essa história, rapaz. Eu fui lá, né? Minha primeira vez lá foi bem semelhante. As pessoas, não é Goiânia é meio na roça, assim, tal, né? Sim. Aí eu quero saber de você, João. Você que é um músico, assim, tudo bem, você falou que é de Minas, mas adotou Aqui a vida Goiás toda, aqui como sim, você. sim. E você trabalha hoje num eixo, né, mais nacional, fazendo coisas para Globo e tal. Existe o preconceito com o músico de Goiás? Primeiro, pelo estereótipo sertanejo, que eu não sei se existe mais, você começou a falar aí, né, que já deu uma mudada um pouco mais ainda, as principais duplas sertanejas, sendo goianas. Estão tudo aqui. Existe uma... Claro, né? Assim, de alto nível também os músicos sertanejos. Mas existe a pessoa rotular, goiano não faz rock, goiano não transita no samba ou no reggae. Como é que é isso, você que tem uma proeminência nacional, como é que você vê isso, assim, a música goiana, os artistas goianos, eles passam por isso, esse rótulo, como é que funciona isso aí, cara? Deixa eu te responder com 2 exemplos. Primeiro, em 91, Carnaval de 91, eu fui tocar com a banda que eu participava, a gente foi tocar em Belém do Pará, Olha aí. num congresso da Quadrangular. Igreja Quadrangular, num ginásio de esportes. Pô, imagina, 91.
Cheguei lá, eu com a minha guitarra chave americana, aquele tanto de pedal, né? Pô, nessa época ninguém tinha nada tecladista com tecladão. Pô, a gente chegou em cima, de avião, hotel, né? Pô, tava bem, né, velho? Aí cheguei lá, acabou o primeiro dia de evento assim, veio um moleque, velho. Chinelinho no dedo, bermuda, pezinho sujo, picolezeiro assim. Posso tocar na sua guitarra? Falei, ai, pode. Dei a guitarra pro cara, o cara destruiu minha guitarra. Destruiu. Eu falei, que é isso, velho? Não sou guitarrista, não, eu toco é baixo. Meu irmão que toca guitarra, eu fico vendo ele tocar. Cara, aí eu comecei a conhecer os músicos de lá e percebi que lá é um celeiro. Norte, Nordeste é uma coisa fora do comum. As pessoas simples, pessoas... Talento, cara, assim, os caras natural, tocam jazz. Né? Todo mundo que eu conheço que vem do Pará pra cá, músico, é muito melhor do que os goianos. Todo mundo. Primeira coisa. Primeiro que um tecladista lá é uma banda, né? Exatamente. Só ele já faz tudo, o cara já é obrigado a fazer tudo. Então, lá tem um talento absurdo. Então, aí eu já entro um pouco na sua resposta falando de outro estado, ou seja, da nossa... Eu tive esse preconceito quando estive lá em 91. Ok. Mas hoje, falando propriamente da sua pergunta, hoje aqui eu acho que já tem menos. Mas ainda tem. As pessoas ainda olham... Hoje olham mais como assim, é o celeiro de música sertaneja. Porque os artistas todos moram aqui, ou pelo menos têm casa aqui. Os músicos do Brasil todo vieram para cá, sertanejo, para trabalhar. Então, hoje, se você quiser fazer uma música sertaneja bem feita, bem gravada, você não grava em São Paulo, como era um tempo. A pegada, o cara lá não tem a pegada que o goiano tem. Então, vem para cá. Vem para cá. Mas isso é fantástico. Teve um dia, quando eu produzia música sertaneja, que me ligou um cara de Lisboa, um português, querendo que eu ajudasse. Ele queria vir para cá, ele queria virar o cantor, o português do Arrocha. Desse jeito, cara. Por quê? Porque aqui é a meca da coisa, é aqui que a coisa acontece. Mas isso faz também, por outro lado, achar que a gente só faz isso. Não fazemos outra coisa. E não é. O rock underground aqui é fortíssimo. Fortíssimo. Muito bom mesmo. Há muitos anos, muito tempo. Não é de agora. Festivais Bananada, Fósforo, não sei o quê, já é muito tempo. E várias outras coisas. Então, hoje, eu acho que está bem menos. O pessoal de lá ainda olha meio torto. Eu posso contar aquela história que eu passei? Claro, por favor. Fui gravar um cantor. Fui gravar há um tempo atrás. Eu não vou citar nome, não, pode citar, mano. Se você quiser. Se você quiser, pode citar. Eu não sei se o cara vai assistir a gente. Então, vamos. Não. Eu fui gravar um tecladista do Cris Duran, era daqui, e ele ia ficar alguns dias em Goiás, o cara era do interior, ele ia ficar alguns dias em Goiânia, e queria gravar com o Cris 2 ou 3 canções, acho que 3 canções. Aí saiu procurando estúdio. Chegou em mim, me ligaram, marcamos, fomos gravar. No dia, fomos gravar, o Cris passou o dia todo comigo, gente finíssima, eu tive a melhor das impressões dele. Legal. Achei um homem de Deus, achei um cara fantástico. Dos poucos com quem eu já trabalhei, ele, o do Sul lá também, gente. Não, mais velho, eu vou lembrar o nome. Azaf Borba. Azaf é outro, diferente, demais. É lá da região da minha mulher lá. É fantástico. Toquei uma vez com ele, foi marcante. Então, o Cris eu achei um cara bacana. Mas quando terminamos a gravação, liberou tudo. Aliás, antes de começar a gravação, 1 ou 2 dias antes, o tecladista me ligou. Falou, Jonatas, o produtor que está produzindo essas músicas é lá de Belo Horizonte. Ele quer falar com você. Posso passar o telefone? Eu falei, pode, claro. Aí o cara me ligou. Ô, Jonatas, tudo bom? Tudo bem? Aqui é fulano de tal. Pô, tudo bom, fulano? Tudo bem. Pois é, você vai gravar com o Cris aí, né? Bom, isso já é a contragosto meu. Eu não queria que ele gravasse aí. Ele já começou falando isso. Mas como eles insistem que grave aí em Goiânia, então, beleza. Aí eu queria saber o seguinte, eu preciso passar algumas orientações para você, tudo bem? Eu falei, claro. Ó, eu preciso que você grave, pode falar. Eu quero que você grave com o microfone 1 palmo de distância da boca, entre nariz e boca. Claro, normal. E eu preciso saber que microfone que você usa. Eu falei, eu tenho o Neumann 86, que é o melhor microfone. Um dos melhores do mundo. Elvis usava. Ele é alemão. Custa hoje alguns carros. Zóio da cara. Zóio da cara. Eu comprei quando era mais barato. Hoje eu não conseguiria comprar. Aí o cara assustou. Você tem esse microfone? O 87. Você tem o 87? Eu falei, tenho. Eu não tenho. Eu tenho o primeiro dele, aquele mais simples, um que é mais barato. Mas você tem? Tenho. E pré? O que você tem? Eu falei, pré eu uso um Avalon 737. Isso tem tempo. E Universal Audio LA 610, que o Frank Sinatra usava. Você tem?
E tenho, velho. Aqui em Goiânia todo mundo tem. Farmácia, açougue. E eu sou mais um. Não é que eu sou o bambambam daqui, não. Eu sou mais um. Todo mundo aqui tem isso. Tirou a onda. Aí o cara já começou a me respeitar. Aí eu gravei, mandei pro cara, o material ficou bom, disse que saiu, não sei o que e tal. Mas ainda tem um pouco disso. As pessoas acham que você anda com onça na rua, com macaco. Lá em casa eu guardei quando o pessoal vem me visitar. Porque talvez a nossa capital seja uma capital jovem, né? Talvez essa ideia também da questão sertaneja antiga, né? Porque o sertanejo antigo era as frases do campo, né? Era a questão de fazenda modão, mesmo. Assim. Então assim, o modão sertanejo era um tema do sertanejo, né? Um cara que era do campo e tal. E eu acho que isso ficou nas pessoas. Talvez algumas pessoas tenham preconceito com Palmas, por exemplo, por ser uma capital nova. Sim. Né? É uma capital mais nova do Brasil. Desconhecida, cara. A gente fala pouco de Palmas, né? Pra você ver, dentro de Goiás, propriamente dito, que era o estado nosso que dividiu. E a gente fala muito pouco de Palmas, né, cara? Assim, mas talvez tenha. Mas tem o Jalapão lá. Tem o Jalapão. No caso de Goiânia, ainda teve não sei se vocês sabem, teve um incidente nos anos, eu acho que 80, que piorou muito a nossa imagem. O Césio? Não, o Roberto Carlos. Ele teve um show aqui uma vez, e quando ele foi embora, ele deu uma entrevista, perguntaram o que ele achou. E ele falou, Goiânia é bacana, eu gosto de Goiânia, só que é uma fazenda iluminada. Não. E ele ficou muito tempo sem voltar aqui. Para limpar a imagem dele. Ficou, assiste a gente não. Ficou ruim para ele isso e péssimo para Goiânia. Porque o Roberto Carlos falou, todo mundo acredita, é a fazenda iluminada. Então isso ficou inconsciente, muita gente aí durante muito tempo, essa fazenda iluminada. Cara, eu morei 20 anos em Brasília e tem uma rixa entre Brasília e Goiânia, né? Sim. Primeiro a questão do trânsito, todo mundo fala que quem dirige mal comprou carteira em Goiânia. E é verdade. Aí cheguei aqui e comprovei, é verdade, gente, vocês estão me assistindo. Mas eu também não tinha, tipo assim, calor e tal, eu não tinha uma percepção de Goiânia, mesmo morando a 200 quilômetros daqui, Sim. né? Então, assim, depois que eu vim pra cá, há 3 anos... Você foi entender. Eu falei assim, cara, esse pessoal que tá em Brasília tá numa bolha muito grande, porque Goiânia é outra coisa. Não tem nada a ver, né? A gente acaba ouvindo o que as pessoas falam e esquece. Comprando. Eu, assim, é claro, aqui não tem praia, né? Mas comparado a São Paulo, por exemplo, eu preferia morar aqui. Sim. É claro, as oportunidades são diferentes e tudo mais, mas... O povo é muito bacana. É muito acolhedor, é muito mais simples, é mais acessível. Mas não é o que diz as pesquisas. Deixa eu polemizar no jugular aqui. Diz que é mas, não é o que diz as pesquisas. Só antes de você falar, que cidade do Brasil que você consegue, ou qualquer coisa que você vai fazer, na hora de pagar você não tem dinheiro. Aqui quantas vezes o cara vê, não, depois você passa aí depois. Isso acontece muito em Goiânia, velho. Isso acontece muito. Todo mundo se conhece, né? A cidade confia, não, quase você 2 milhões depois, de habitantes. E todo mundo... porque saiu aí a pesquisa que Goiânia é a capital mais sem educação do Brasil, né? Eita, essa semana aí. A terceira. Não, a primeira. A capital... Primeira? Não, assim, já tinham das pessoas mais mal educadas do Brasil. A capital mais mal educada do Brasil saiu a semana passada em vários meios de comunicação. Qual que é a minha percepção? Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Qual que é a minha percepção? A percepção é por causa do trânsito. O trânsito nosso, é o que eu já sempre disse, eleva esse score, né? Essa pontuação, a gente perde muito por causa do trânsito. O trânsito, realmente, as pessoas são muito sem educação. A gente é acostumado só com carroça. Eu tava uma vez no Recife, cara. E o seta não foi feito pra Goiânia. Não, seta não. Buzina foi. Não, seta não. Buzina foi. Goiânia. Mas farol o baixo não foi feito pra Goiânia. Goiânia. Você sabia que eu dirijo com o farol ligado? Porque lá em Brasília tem muita BR misturando com as pistas, né? Sim. Então eu acostumei, é um hábito que eu dirijo com o farol ligado. Aí volta e meia eu tô dentro do carro me pegando assim. Eu digo, gente, pra que eu tô com o farol ligado? Não faz sentido, só gastando. Não é obrigado, mas é bom, né, cara? Não, mas... Assim, Goiânia, há 89 anos, né? Esse ano, Goiânia faz 90 anos. Aí tava Goiânia, o ano passado, há 89 anos ensinando Goiânia a dar seta. No trânsito, né? Porque, de fato, aí, cara, um dia eu tava lá no Recife e a mulher escutou meu sotaque e falou assim: você é de Minas? Eu falei, não, eu sou de Goiânia. Porque parece sotaque e tal. Ela falou assim: você é de Goiânia? Aí ela falou assim: eu tô arrepiado aqui, ó. Pelo amor de Deus, a pior cidade que eu já pisei na minha vida. Nossa, e eu, por que você tem essa percepção sobre a minha cidade? É porque o trânsito de vocês parece que vocês estão fazendo uma competição de quem vai
quem não vai deixar alguém passar na frente, né? Sim, assim, pirraça. É a pirraçar, uma competição de pirraça, assim, é uma competição de que é só levantar o braço. Todo mundo... Parece que você dá certo, o cara fala assim, aí quem você mandou, deixa o cara né? passar pra você pôr o farol alto, agora é a minha vingança. Exato. Tipo assim, quem mandou você tá nessa via de carro, não vou te deixar entrar. Não vou. Tipo, você tá na calçada saindo de um estabelecimento, você dá certo. Quem mandou você subir nessa calçada? Talvez esse é o pensamento. Na música também é assim, por exemplo, a gente citou aqui, esse dia para trás, sentou uma grande convidada nossa aqui, a Juliana Pertillo, falou de uma determinada cantora que tem a fama de ser mais chato, meio chatinha, assim, meio cisura e tudo mais. Os músicos goianos, em geral, as celebridades, né, esses grandes, assim, nos bastidores, João, eu sei que você conhece os bastidores desses caras, né? Eles são mal educados, eles são, eles, diferentemente, vamos comparar outras capitais, então, diferentemente de outros músicos, os músicos celebridades daqui de Goiânia têm essa tendência a ser antipático ou a levar isso ao extremo, eu sou celebridade, não chega perto de mim, não fala comigo. Como é que é isso? Ou seja, essa pesquisa da semana passada que saiu mais Goiás em tudo quanto é lugar, sobre Goiânia ser a capital mais mal educada do Brasil, na música também se aplica ou não? Eu acho que se aplica à idade do artista. Artista novo, normalmente, em qualquer lugar, o cara é nariz empinado, cantor, ator, atriz, qualquer coisa. Artista novo é difícil lidar. O cara, quando já é mais velho, mais tudo, ele é 100% bacana de lidar. Olha que legal, cara. Isso eu acho de uma forma geral. Agora, em contrapartida dessa história que aconteceu com você em Recife, deixa eu te contar uma que aconteceu comigo que eu achei o máximo. Eu estava andando há um tempo atrás em Londres, na calçada, aí de repente um cara grita de um prédio em construção. Au! Olhei para trás. Você é goiano? Peraí! Aí eu fiquei parado. Meu Deus, o que é que tá dando? Eu parei. Tá com a camisa do Goiás, não? Não. Aquele tanto de casaco. Goiano lá, né? Aquele tanto de casaco, né, velho? Lógico, empacotado até a alma. Aí o cara desce. O cara chegou em mim assim. Você é goiano? Eu reconheci pelo sotaque, velho. Você é de onde? Eu sou de Jardim América. Cara, o sotaque goiano é melhor, porque eu tô acostumado a ouvir brasileiro, não sei o quê, mas porque tava andando eu, minha então esposa e meu filho na calçada e a gente conversando normal, o cara sacou o meu sotaque goiano, eu achei isso máximo, cara, eu achei bacana. Você é do Goiás, a gente não fala nem de Goiás aqui, né? Do Goiás, do Jardim. Meu sogro tá esses dias aqui, ele é lá de São Paulo, e por que vocês falam do Goiás? Do Goiás? Eu falei, não sei te explicar, é do Goiás, é só do Goiás, acabou. O Faina. O cara fala que é do Maranhão. Maranhão é uma palavra no masculino. Goiás também pressupõe que seja uma palavra masculina, do Goiás, do Maranhão. Mas por que vem de São Paulo e não do São Paulo? Então vou deixar você com essa pergunta. Gostei. O brasileiro não sabe responder algumas coisas gramaticais porque assim. Porque o português não foi feito pra gente falar, foi feito pra ter dúvida. E aí a gente continua tendo dúvida, né? Essa vida. Vamos falar um pouquinho do seu contrato com a Globo. Como é que aconteceu isso, cara? A partir de... Como é que os caras te descobriram? Boninho, você sentou com o Boninho, cara. Como é que foi você isso? BBB tá rolando aí, hein, gente? BBB 23. Bom, como é que foi isso, cara? Que você já trabalhava com a Globo, com outra emissora? Já. Como é que foi isso aí, João? Em 2014, eu estava gravando com um cantor, não lembro quem. Aí meu celular tocou um monte de números, eu atendi o cara, olha, aqui é fulano de tal da Rede Globo. Eu queria falar com você sobre algumas trilhas, não sei o que, precisando de falar. Eu falei, tá. Piada, né, velho? Os caras estão sacaneando comigo, né? Algum amigo. Eu falei, me liga depois. Eu tô em gravação agora, desliguei o telefone. Na moral? Daí uma hora o cara ligou mesmo. Eu falei pra ele ligar. Daí uma hora ele ligou de novo. Mesmo número. Jonathan, você pode falar agora? Que é o fulano de tal da Globo, tal. Obrigado. Falei, não, cara, eu tô gravando ainda. Se você puder ligar amanhã, eu falei, esses caras estão zoando comigo, né? Desliguei o telefone. No outro dia o cara ligou de novo. Eu falei, uai. Vamos conversar. Aí eu tive tempo para conversar com o cara. Falei, não, a gente está precisando... basicamente, o que ele me falou foi o seguinte, eles precisavam de produtores, fora os contratados funcionários, que existem os funcionários contratados, fora esses, que ainda existe até hoje, aquele núcleo, que são os núcleos de novela, todos aqueles núcleos, fora esses músicos, nós precisamos de contratar outros músicos. E a gente não quer fazer produção musical de música regional de Goiás com um cara aqui do Rio, por melhor que ele seja, ou com um cara de São Paulo. Assim como a gente não quer fazer música do Nordeste com um cara de Goiás.
Não queremos que um cara de Goiás vai fazer não sei o quê. Então, o cara entende melhor, né? Aí, naquela época, o Boninho mandou esse cara, que na verdade era da Som Livre, pesquisar nas 5 regiões, ele queria contratar 5 produtores. Olha, cara. Aí contratou o sanfoneiro da Elba, no Nordeste, aquele outro tecladista do Roberto Carlos, no Rio, e mais uma galera. Mentiram para ele que eu era um bom produtor e ele acreditou. Enfim, eu peguei um avião, fui lá no outro dia. Daí 2 dias eu estava lá e a conversa era séria mesmo. Só que depois de um tempo, esse cara virou sócio meu. Depois de um tempo, ele infelizmente faleceu. E aí eu fiquei meio perdido. Durante uns 2 anos, rolou um hiato aí que eu fiquei meio perdido. Ano atrasado, há 1 ano e meio atrás, eu fui apresentar diretamente ao Boninho, me apresentaram, e de lá para cá o meu contrato é direto com a Globo. Então eles, às vezes, me ligam, todo mês eu estou fazendo um monte de trilha para eles, eles ligam e falam, João, tá precisando de, por exemplo, o Papo de Segunda, que está rolando agora com a Emicida, como é que chama o menino? João Vicente. E aquele outro humorista lá, Porchat. Papo Segunda de Verão, que é a última edição com essa turma, né? Eu fiz todas as trilhas, eu fiz a abertura e fiz as trilhas. E eles ligaram, pediram, olha, nós queremos uma trilha mais ou menos assim. Em cima da sua trilha, nós vamos fazer abertura, computação. E assim foi feito. Olha. Então fizeram o contrário, e é um pessoal super bacana de lidar, tranquilo, com eles é preto no branco, não tem onda. Então, eu faço muita coisa para lá, muita coisa para novela, Mas Você, alguma coisa de Globo Repórter, jornal também, passa muita coisa minha. E assim, eu fico o tempo todo trabalhando, o tempo todo eu faço e mando. Fiz as Olimpíadas de Pequim, Jogos de Inverno, fiz trilha para a Copa também. Que da hora. E aí tem quebrado muito esse preconceito do que a gente falou antes, da música do goiano. Aí já entra em outro assunto, que é o lance da internet. World Music, você está no mundo, tanto faz. Sim, então, importa. Exatamente. Já teve trilha minha no carnaval passado, feita por goiano aqui. Eu fiz a trilha, chamei os músicos goianos, né, para tocar cavaco, percussão, fazer tudo, e a gente manda e toca no Carnaval do Rio. Assim como tem abertura de programa de Recife, com música regional de lá, que eu gravei aqui, que a gente fez aqui. Então, acaba que as pessoas acreditam e a gente tem trabalhado dessa forma. Seus clientes, cara, assim, eu queria saber agora a parte de remuneração financeira, né? Isso é uma curiosidade minha. Curiosidade minha. É o seguinte, cara, eu sei que diminuiu muito venda de... Acabou, né? Vender disco, não sei o quê. Praticamente. Então, o cara ganha hoje o quê? No streaming. Sim. Violentamente, YouTube e tudo mais. Eu sei paga que mal demais. Paga mal pelo que merecia. Paga grande pros grandes. Paga grande pros grandes. Quem é pequenininho ganha nada. Quem é médio, assim, eu sei que você é produtor, quase que não mudou muito, né? Porque o artista ia gravar um CD, contigo ele grava. Hoje ele vai gravar um jingle uma música pro Spotify. Mas mudou então a forma. O cara gravava 12 faixas lá em média para um disco. Hoje ele grava uma por ano. Como é que é isso, cara? Hoje, assim, eu acho que por conta da internet. O que a internet impactou, né? Foi bom demais. Assim, as pessoas são contra. Eu acho que a melhor coisa do planeta aí, foi o que aconteceu. Legal a sua opinião, cara. Melhor coisa que aconteceu. Porque você era obrigado a comprar o disco por causa de uma música, velho. Você gostava de uma música, você era obrigado a comprar as outras 9 ou as outras 11. Pô, tem chato. Hoje você compra o que você quer, você ouve aquilo. E outra coisa, vamos combinar. Às vezes é um saco você ouvir um disco inteiro do artista, velho. Ah, não, cara. Você ouve uma por preencher outra, o CD, vai pra playlist, tá tudo valendo, tá? Então, e fica mais em conta, porque... Mas era uma coisa física, porque se você vai fazer um vinil, ou que seja um CD, você vai gastar com impressão, você vai gastar com a arte. A arte daquilo ali, a impressão e o material físico, tanto faz se tem uma música ali dentro ou se você enche aquele material. Então vamos gravar o máximo, que a gente não sabe o que vai acontecer. O cara gravava o máximo. Hoje não. Eu quero fazer uma música. Essa é a música boa que eu tenho. Eu gravo essa música. Faço um clipezinho dela, vamos trabalhar com ela. Se ela deu certo, parte para outra. Fica mais em conta para o artista. Para o produtor, se ele for inteligente e souber trabalhar, ele não para de trabalhar, porque ele continua fazendo muito. Várias, né? Porque o cara vai fazer uma, no outro mês ele precisa de outra, no outro mês ele precisa de outra, e tá tudo certo. Entendeu? Eu acho excelente. Que em tese, na verdade, parece que reduz o preço, mas você pode ganhar na escala, né? Porque acaba se faz... Sim. Antes você tinha um custo para fazer 10, talvez custasse... Vamos dar um exemplo aqui. Um pacote? Um pacote de, sei lá, R$1.000, um valor bem simbólico.
R$1.000, hoje talvez você cobre 300, um exemplo, para fazer uma. Sim. Só que num ano você talvez faça Sim, 30. Sim. Né? É bem melhor. E antigamente o cara fazia 10 músicas para durar um ano. Né? Sim. Ele DVD, ou mais. Lançado, ou mais. Mais de um ano. Então, o ganho do artista, o que eu quero saber assim, se melhorou ou se piorou. Para o artista piorou. Para o artista, para o cantor, piorou porque ele tinha aquele CDzinho para vender. Querendo ou não, ele pegava 15, R$20 ali naquele CDzinho. Hoje ele não ganha nada, velho. Tem que vender muito, tem que tocar muito para ele ganhar algum dinheirinho. Mas muito. Spotify, YouTube. Eu vou te dar um exemplo. Ou os shows, né? Aí ele ganha com cachê. Cachê. Ou oferta, cachê, o que for. Mas a venda de CD não ganha. Streaming, eu vou te dar um exemplo. Ano passado, quando como é que chamava aquela ministra lá da família? A Damares. A Damares foi na ONU fazer não sei o que lá e tirou uma foto na bandeira do Brasil, não sei o que, e postou, colocando uma gravação minha. Que eu tinha feito num disco meu instrumental de 2004, do hino nacional. Certo. Na guitarra. Então ela quis colocar aquilo ali. Teve visualização demais. Coisa fora do comum. Tudo bem, eu não sou autor da música, recebi como intérprete, recebi R$300. Cara, mais de 1 milhão de views. Recebi 300 conto. Então, você tem que vender muito. Então, aí você procura outras formas de ganhar, não vendendo a sua música mesmo. Então, aí vídeos no YouTube, né, também. O cara poder colocar propagandas no meio. Mas para o artista pequeno, nada disso traz resultado. Vai, né? Não. Então, assim, é aquela história, você tem que se reinventar. Não adianta ir contra a tecnologia e contra o presente e o futuro, não adianta. É por isso que muitos agora usufruem, ou como é que é a palavra que me fugiu aqui, né? Mas usam, como é que chama? Captam o recurso dentro da sua rede social, por exemplo, o Instagram. O cara aproveita para fazer publi lá, porque o cara, ok, é um grande cantor conhecido, a música dele não dá dinheiro, mas se ele faz uma publicação, cobra R$500 mil. Sim. Um exemplo. Ou faz até as vaquinhas ali para ajudar a gravar. Tem muito caso assim. Acontece também. muito. Grava no Facebook, faz vaquinhas. Quem gosta dele, já é o público dele. Já vai. Cada um dá um tanto ali, o cara consegue gravar também. É um mundo que... Tem que se reinventar, não adianta. É muito parecido com o do futebol, assim, por exemplo. Porque o futebol, você tem um Neymar ganhando milhões, né? Entre publicação e o próprio salário e a venda do produto dele, né? Mas você tem outros que não ganham quase nada, né? Estão tentando ali. Eu não sei, porque eu acho que não é tanto assim, porque a gente tem que separar o que é fama, o que é sucesso. Às vezes você não tem a fama, mas tem sucesso, tem sua carreira, vive bem, cantando todo final de semana ou toda semana, não é conhecido pra caramba, mas tem seu público tem sua grana, tem sua vida. Em Goiânia tem muito disso também, né? A galera dos bares e tal. Né? Tanto no meio secular quanto no meio gospel, no meio sertanejo. Cara, tem dupla que você nunca ouviu falar que vive bem de tocar em bar em Goiânia. Vive bem, velho. O cara ganha grana boa. E isso é sucesso. Não é fama, mas é sucesso. Então dá pra ter isso aí. E tem os caras que tinham muita fama, igual hoje o Amado Batista, né? Falo porque eu sou amigo da família dele. Os caras, esses dias eu falei, o Amado faz coisas. O Amado ainda toca? Tipo assim, eu falei, tem gente que não imagina que o Amado Batista ainda faz muito show. Nordeste pra fora, lá, muito show toda semana aquele trem. E tá ali tocando, mas não tá naquele meio da fama, naquele alvoroço mais, né, que tava. Mas tá ali tocando muito ainda e tal. Sim. Então, eu acho que essa comparação que o Jacinto fez, assim, talvez a disparidade, né? De uns que ganham muitos iguais um jogador de futebol do meio europeu, comparado com um jogador aqui de times... É porque você pega, por exemplo, Gustavo Lima. Gustavo Lima é uma nota preta no show dele, né? Sim. E qualquer coisa que ele faz na rede social dá grana. Anitta também e tal. Aí você vai procurar os outros, a galera, até tem alguns conhecidos, né? Vamos dizer que tem fama, mas eles não conseguem, vamos dizer assim, monetizar isso tão bem como eles, né? Se bem que a da Gustavo Lima tá em investigação, né? Mas. Porque os caras já partem para outras coisas, né? Já são. Tem uma visão mais o frigorífico aqui em Goiás virou moda porque ele se associou com ele, né? A própria Anitta. A Anitta tem muitas outras coisas que não é só a carreira dela. Exatamente. Então, assim, aí depende, porque músico normalmente não tem cabeça para isso. Normalmente. Talento demais. Quando fala de gestão de dinheiro, inteligência emocional zero. Me procurem aí. Vou cobrar muito mais barato que o prejuízo que você leva no ano. E a inteligência emocional do músico?
Não existe. Pessoal, o papo tá maravilhoso, a gente tá chegando aqui, caminhando pro fim. Eu queria destacar aqui as redes sociais do Jonatas Duarte. É Jonatas, tá, pessoal? Né? O Jonatas, né? @Jonatas Duarte e @Casa do Som Estúdio. Acompanha aí o Jonatas e o trabalho dele é maravilhoso. Eu queria que você fizesse aí as suas colocações finais, Jonatas, falar um pouco mais do seu trabalho, né? As pessoas te acharem aí e tudo mais. E eu queria que você falasse daquela música do Milad, cara, que eu gosto demais dela, a música que toda vez que alguém toca, seja algum escuto em algum lugar, eu me emociono, porque é a nossa história, né, cara? Assim, é a história da música cristã brasileira. Eu acho que você está entre os grandes nomes da história da música cristã brasileira. Imagina. O que você escreveu, o que você fez, cara, o que significa isso nas famílias, nos acampamentos, na história, né? Enfim, da música cristã no Brasil. Então, eu queria que você falasse daquela música, o nome, né? O pessoal achar aí na internet. E as suas considerações finais desse bate-papo aqui maravilhoso, meu irmão. A música, ela chama Esse Nome. É a música minha e do Índio. Acho que a gente teve sorte de estar no lugar certo na hora certa. Fizemos parte de uma geração, anos 80 e anos 90, comecinho de anos 90, que era diferente, era uma geração de acampamento, era uma geração diferente hoje, só isso. Que não tinha tanta música importada, não existia worship, então era uma coisa mais de Asaf Borba, mais de Vencedores por Cristo, mais dessas coisas. E o Milad mudou para cá, que era o grupo que saiu de Vencedores por Cristo, por uma questão de centralização do país. Eles vieram para Goiânia, mudaram para cá, era um grupo. O Wesley e Marlene que já eram daqui, foram para Certo. São Paulo e voltaram com esse grupo, morando aqui. Eu tinha a minha bandinha com matéria-prima, eu, o Índio e o Robson, e como eu te falei, eu fazia jingles. E eu tinha uma encomenda de fazer um jingle para Saneago. Aí eu estava andando ali na 3 ali em frente à pizzaria 110, eu estava andando ali na calçada entre a 110, entre a Tocantins e a Rua 20. Ali tem onde é o escritório da MPC, MPC ali na Anguera. Eu fui a pé ali. E nesse caminho eu fui fazendo a música na cabeça. A música foi chegou toda. Aí eu cheguei lá, peguei um violão, mostrei pro Índio. Falei, Índio, eu tô com o jingle pronto. Vou te mostrar o jingle pra Saneago. Aí mostrei pra ele. Ele falou, você não vai ser jingle, não. Eu falei, vai, velho. Vamos fazer você vai ser música. Não, me dá aqui. Posso fazer uma letra? Eu falei, pode. Ele pegou uma bique, fez na hora a letra, pequenininha. Aí, à noite, a gente já cantou ela no Martim Sererê, num evento que a gente tocava lá, que era o Clubão. E foi muito engraçado, porque o Martim Sererê é um ovinho, mas estava lotado. A gente cantou a primeira vez. Na segunda vez, todo mundo estava cantando. Ele olhou para mim e riu assim, olha lá o que deu lá, seu jingle da Saneago. O que ele virou? Olha lá, rodou. Aí riu assim. E aí o Milad, que eu citei antes, viu essa gravação. Na outro dia a gente foi pro estúdio e fomos gravar a música. Gravamos, fizemos arranjo e tal, gravamos. Gravaram por matéria-prima. Pela matéria-prima, sim. Tem a gravação lá nas plataformas lá, chama Primeira Fita, uma fitinha amarela. Esse nome. Gravação antiga, isso nós estamos falando de 92. Aí o líder do Milad viu essa gravação e pediu autorização. Ligou para mim, olha, eu queria que você autorizasse a gente a gravar, mas eu quero gravar, eu quero fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Eu quero fazer um raio-x. Eu quero copiar tudo, introdução, solo de guitarra, tudo idêntico. Pode ser? Eu falei, pode. Pagando? Honra. Não, pagando. Nunca vi dinheiro nessa música, nunca. E eles gravaram, e era uma banda que tinha uma expressão grande no Brasil todo. Eles saíram em turnê no Brasil todo. E saíram em 92 para 93 e 4, rodaram o Brasil inteiro. Acho que é do Milad 3 que ela saiu. Acho que sim. Tô vendo aqui. E esse disco... Disco foi muito bom. Cara. E aí aconteceu uma história muito engraçada, que o disco tocou... Como eles rodaram o Brasil todo, então essa música tocava nas rádios todas. Né? E um cara que era do Mastruz com Leite, aquela banda de forró lá de Fortaleza... Mastruz com Leite... Rodava muito Maranhão. Ele tinha saído da banda, estava em carreira solo, o nome dele era Carlos Riomar, ele estava em carreira solo, foi parar no Gugu, Faustão, não sei o que e tal, mas a carreira dele estava ruim, nesse momento a vida dele estava muito ruim. Isso depois o pastor me contou a história. Ele já tinha saído. Ele estava andando de carro em Fortaleza, no carro dele um dia, e reclamando que a vida dele estava horrível, estava tudo péssimo. Aí ligou o rádio, estava tocando uma música. Aí ele não gostou da música, ele pegou e deu um soco no rádio. Quando ele deu uma pancada no rádio assim, aqueles rádios com dial antigo, o troço pulou. Pulou e caiu numa rádio gospel que estava tocando essa música minha. Olha, cara. Com a gravação do Wesley. E
o poder da música. Aquilo impactou ele, porque música é um negócio muito poderoso, né, cara? Pega a história lá do céu, quem que Lúcifer era. O poder da música é um negócio fora do comum. Você vira uma geração inteirinha com uma música. E a música entrou dentro do cara, ele parou o carro, aí ele parou em frente a uma igreja batista. Entrou e se converteu na hora. Procurou o pastor, se converteu. E aí, isso eu soube bem depois, quando o pastor dele conseguiu meu telefone e me ligou. Falou, me contou essa história. Falou, você vai ter que autorizar ele gravar. Eu falei, pastor, mas o cara é cantor de forró, minha música não é forró não, como é que faz? Se vira. Você vai ter que autorizar, você não tem opção. Essa música é muito importante para ele. Eu falei, tá bom, então grava. Aí ele gravou e fez um ministério grande. Hoje eu não sei como é que tá a carreira dele. Depois disso aí, teve um outro cantor em Recife que gravou, depois teve uma cantora no Rio, depois mais gente daqui gravou também. A última autorização que eu dei foi para um pessoal de uma cantora de Londres gravar. É uma música que teve uma repercussão muito grande e ela marca. Então, se procurar lá, você põe ou Banda Matéria-Prima, ou Wesley Marlene, Milad também, tudo tem esse nome. É a canção antiga. Fabuloso. Já fez 30 anos, né? Já fez, então. Tá novão ainda. E para finalizar, eu quero agradecer muito a participação aqui. Foi uma honra muito grande, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vitão, para quem não sabe, é baixista, entrou dentro do meu estúdio para gravar contrabaixo no Warwick. Madeira. Warwickzão sozinho. Você ainda tem ele? Tem não. Pecado vender aquilo lá, velho. Pode não. Suzy toca piano também, Exato. bacana. Eles tinham uma banda. E eu conheci vocês assim. Foi bom demais. De lá para cá, uma amizade muito bacana. O estúdio está de volta agora no Aquário Center. Tá no Aquário Center? Voltei para lá. Olha, voltei para lá. Fiquei 10 anos fora, voltei. Estou na 806. Portas abertas para quem quiser fazer produção musical, quem quiser fazer... Especialmente a área de publicidade, que é o que eu mais faço. Jingles, trilha sonora. Esse ano eu tive a honra de fazer a campanha... Posso falar também? Pode. Do ex-presidente Bolsonaro. Grande parte dos jingles, as pessoas nem acreditavam vendo a gente falar que era feito aqui em Goiânia. Falando, não é possível, saiu. Fiz diretamente para o PL de Brasília. Que show. E estamos lá, precisando. Show. Nós que agradecemos, cara. Que honra, né? Tá. Que história também, sensacional. Não, história linda. Eu acho e que tem muita serve coisa, né? Mas... de inspiração aí, né? Para os empreendedores músicos, né? Às vezes o músico aí fica pensando como se reinventar. Você falou muito bem, né? Sim. Que é preciso se reinventar. O nosso nome Update aí é a atualização, essa renovação dessa mente com um case de outras pessoas. E o seu case aí, né? É muito bom estar tantos anos na estrada aí, né? Fazendo música e vivendo disso, trazendo conforto para sua família. Isso é um exemplo de sucesso. Então, parabéns, Jonas. Obrigado. Só para falar sobre isso, por favor. Um minutinho só a mais. Por favor. Eu acho o seguinte, que música é um negócio tão bom. Eu não sei por que o povo quer fazer medicina, o povo quer fazer direito, ser promotor. Essas profissãozinhas de nada, velho. Música é muito melhor. É isso aí, cara. Muito melhor. Não tem, isso aí, cara. Não tem o que falar, não tem comparação. Mas, cara, dentro da música, estude música. Estude música. Procure ser o melhor. O melhor. Você quer ser produtor? Estude um instrumento, escolha um instrumento e vai estudar aquilo ali. Procure ser bom naquilo. Escolha qualquer coisa que você queira fazer. Você quer tocar com artista, você vai tocar. Você quer tocar em casamento, você vai tocar. Você quer tocar em boteco, você vai tocar. Você quer ter escola, você vai ter escola. Você quer ser produtor musical, você vai ser produtor. E ainda escolher o estilo que você quer. Dá para você fazer o que você quiser. Você vai ganhar dinheiro. É questão de focar, sabe? Tem hora que a gente tem que deixar de ser músico e pensar um pouco como empresário. Entender a cabeça do mundo por aí, porque a gente vive bem à parte, né? Música é um bicho meio doido. E tem que voltar para entender como é que as coisas funcionam. Investir em todos os sentidos. Cara, não tem conversa. É um mercado fantástico, fantástico. Sabe? É só investir que tudo dá certo. Deu até vontade agora. Bora. A bateria aí, ó. Thiagão aí, que é guitarrista e ali, fez participação baixismo. Peraí, guitarra, baixo, bateria, isso que é isso? Vamos fazer o solo, cara, que é isso? E o João faz o solo. Eu não faço base. Galera, valeu demais. Atualizar, renovar, esse é o nosso nome. Update mais hoje aqui com o Jonatas Duarte. Um abraço para você. Te vejo no próximo episódio. Valeu! Falou!